Olá, pessoal. Vamos para mais um podcast sobre espiritualidade, dia a dia, como podemos enfrentar as nossas mazelas, dificuldades. E aí eu já deixo uma dica para vocês. Você conhece o rapé indígena? Conhece as medicinas tradicionais da floresta? É muito interessante observar que a grande maioria das pessoas que estão no caminho espiritual procuram uma espécie de âncora, uma espécie de alicerce em substâncias enteógenas que auxiliam na lubrificação para esse caminho espiritual. Então, neste podcast, nós vamos abordar um pouco da temática sobre o xamanismo e o caminho espiritual indígena, bem como a questão cultural brasileira, a nossa ancestralidade ameríndia e como que isso se reflete nas nossas vidas, nos nossos costumes. Primeiro, vocês, claro, precisam saber que o meu embasamento teórico, todo ele, praticamente grande parte dele, vem de Darcy Ribeiro, um grande pensador brasileiro, vem de Ariano Suassuna, vem também de alguns autores internacionais da filosofia antropológica internacional, como Levi-Strauss, Marshall Salins, mas em grande parte essas experiências que eu vou compartilhar com vocês são, na medida do possível, experiências que eu tive dentro de comunidades indígenas, juntamente com os mais idosos, com os caraíbas, caraís, os torés, os mais velhos indígenas, senhoras indígenas também, que são os médicos feiticeiros, são os pajés, os grandes mentores e gurus dos indígenas no Brasil. Desde os chais, o chai, os cunhãs, enfim, toda a gama de mestres espirituais da cultura indígena. E neste podcast nós também vamos abordar algumas heranças da nossa ancestralidade afro-ameríndia, principalmente os caboclos da linha de terreira, caboclo pena branca, sete encruzilhadas, sete flechas, os caboclos pena verde, cobra coral, e todas as grandes mentalidades da espiritualidade. No início pode ser um pouco complicado compreender, mas em geral existe uma tendência a compreendermos o caminho da vida, o caminho espiritual, pelas rédeas reencarnacionistas, não dentro do aspecto kardecista, espírita, de reencarnação, mas naquele aspecto realmente indígena, natural, em que uma folha morta, uma folha seca que cai ao chão, ela se decompõe tornando-se adubo ao solo. E tudo que retorna ao solo se torna energia fundante de uma nova carga vital. Então, é basicamente o princípio da compostagem, o princípio da composteira. Todos nós somos matéria orgânica em decomposição, em constante decaimento. Isso se reflete na decrepitude do ser humano, na nossa velhice, quando nós nos percebemos frágeis, portadores de doenças, de mazelas, um corpo orgânico frágil e que apodrece, retornando então à terra-mãe, ao solo, tornando parte fértil desse todo. E aí, claro, muitos de vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários, enfim, sobre como que é ser um xamã moderno, um xamã pós-moderno, o que significa esse xamanismo, essa espiritualidade, que é uma mistura ali clássica, mística, entre os princípios do budismo tibetano, os princípios do taoísmo, digamos assim, elementos orientais de uma psicologia transcendental tibetana. Então nós temos alguns elementos para pensar essa espiritualidade, como Mahavira, Siddhartha Gautama e outros que escreveram, Shariputra, outros que escreveram no Oriente sobre as cosmologias orientais. Mas basicamente eu vou tentar mostrar para vocês que essa ideia do Tao, o caminho, Wu Wei, ação pela não ação, está muito presente nas nossas comunidades indígenas brasileiras. Desde povos amazônicos, do Cerrado, até mesmo do Pampa, da Mata Atlântica, essa noção do caminho, de agir pelas forças da natureza ou deixar as forças da natureza agir,
faz parte de aspectos cosmológicos e místicos da nossa ancestralidade ameríndia. Significa dizer que nós temos dentro de nós uma herança ancestral brasileira que é, na verdade, originária desses povos ancestrais pré-coloniais que já estavam aqui muito antes da chegada do português e que deixaram como herança, como legado ao povo brasileiro essa espiritualidade, esse saber fazer, esse gingado, esse jeitinho, essa forma de entender os elementos da natureza de forma clara, aberta, transparente, objetiva. E essa é a alma, a essência do povo brasileiro. Nos Parceiros do Rio Bonito, um livro maravilhoso de Antônio Cândido, nós conseguimos observar o cerne dessa cultura brasileira, que é justamente compreender os diferentes ritmos da natureza, desta inteligência superior que pode ser muito facilmente observada na natureza, e respeitar estes ritmos, que não é o ritmo do relógio, não é o ritmo da empresa, não é o ritmo das coisas materiais, é o ritmo da percepção, é o ritmo das chuvas, das estrelas, das nuvens, e é o ritmo principalmente do bater do coração. É um ritmo cárdico, é um ritmo que está ali no nosso sistema mais profundo, límbico, e que nos faz entender a nossa realidade dentro do cosmos. Claro que tudo isso tem a ver também com a nossa relação, digamos, com o meio e com as outras pessoas, com os outros seres vivos. Então, como investigador paranormal, em várias sessões de EVP, em várias sessões mediúnicas, em casas abandonadas, eu percebo que existe uma espécie de memória residual, de energia residual nos espaços. Isso significa que por onde nós passamos, deixamos uma carga de memória, uma carga afetiva nesses ambientes. E isto também pelo coração das pessoas. Por onde passamos, com quem convivemos, deixamos uma certa impressão. Então vale a pena também dar uma olhada neste aspecto do xamanismo moderno, que é entender estas correlações, essas correlações que são mais profundas, que estão no campo das afetividades, dos sentimentos, das compreensões da nossa própria dor, da nossa própria ignorância e da nossa própria sombra. Então, uma vez que somos transparentes com essa realidade sombria que há em nós, há um processo de aceitação. E esse processo de aceitação, ele é um processo antropofágico, de se autoconsumir, de se auto-entender. Daí derivam todos os processos, né, como o charme, a sedução, a energia alegre, aquela energia contagiante. Derivam todas as espécies hoje que são bem exploradas aí pelas empresas e pelos youtubers. Na verdade, ser um xamã moderno é uma espécie de poder enxergar um pouco as dores que compreendem estes aspectos, digamos, mais salgados do pranto da humanidade e poder oferecer uma medicina da floresta, uma medicina tradicional, um rezo sagrado, um cântico, e assim fazer com que todos nós compreendemos e sigamos pelo caminho, que não é bem um caminho de paz, é um caminho de compreensão, é um caminho de entendimento. Então, meu nome é Marlon Pestana, um xamã moderno, com mais este podcast. Eu agradeço a todos que escutaram até aqui e vejo vocês, encontro vocês todos no próximo podcast. Um grande abraço a todos e sucesso.